Pessoal, vamos lá interagindo, viu? Sempre tá fazendo uma perguntinha. Vamos lá interagindo que eu, opa, liguei o chat aqui só para ver a resposta de vocês, viu? Vamos lá. Então, esporte, né? Aula passada a gente vimos os tipos de esporte, de marca, técnica combinatória, precisão, enfim, né? Os esportes predominantes em cada país. Então, lembre que no começo a gente... Canetinha. No começo a gente falou que esporte é competição, esporte é uma atividade física organizada, esporte tem esforço físico, exige habilidades motoras e tem regras. Alguém achou isso aí na pesquisa? Tudo isso que é competição, atividade física organizada, esforço físico, habilidade motora e regras. Vocês já acharam esses tópicos aí na pesquisa que vocês fizeram? Acharam, né? Sim, pronto. Sim. Falamos dos eventos esportivos. Aqui é... Sim. Aí vamos lá. Deixa eu pular logo, deixa eu ver, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Pronto. De acordo com alguns tópicos, a gente acabou considerando o xadrez, opa, não esporte, né? Devido à falta de... Vou botar aqui. A gente acabou considerando o xadrez que não é um esporte pela falta de habilidades motoras complexas, né? Já que uma hora que é esporte, ela exige a capacidade física, as habilidades motoras complexas e esforço físico. No caso do xadrez, a gente não vê essas habilidades motoras complexas, né? E nem muito menos esforço físico. Por mais que a gente passe horas e horas sentado, questão do cansaço mental, mas ele não exige um esforço físico e nem habilidades motoras complexas, né? No xadrez é nada mais do que mover uma peça, né? E no automobilismo a gente acabou considerando um esporte, porque veja o que eu botei aqui. Não tem um esforço físico rigoroso, mas ele exige a prática de habilidades motoras complexas para dirigir um carro. Por exemplo, a velocidade de reação, a coordenação motora. Então, ele exige essas habilidades. Então, ele foi considerado, de acordo com essas definições de esporte, o automobilismo ele foi considerado um esporte. E o xadrez, não. Não foi isso na aula passada? Vocês concordam com... De acordo com as definições, vocês concordam com isso, né? Que o xadrez, no caso, não é um esporte e o automobilismo é um esporte. Então, veja só. O esporte é considerado uma atividade física. Vamos lá, interagir no chat. O esporte é considerado uma atividade física. Vamos lá, vamos lá. Vamos descrever esse negócio aí, desvendar. Aí, sim. Veja só. Quais condições... Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu apertei no fio aqui. Ah, beleza. Quais condições para uma atividade física ser classificada como um esporte? Alguém pode me responder essa aí? Quais as condições para uma atividade física ser classificada como esporte? Alguém? Está ligado a regras. Boa, Everson. Regras. Gente, mas vamos lá. Ser organizado, planejado. Vamos lá, eu agora vou ficar do lado de Guilherme Santos, que ele disse que esporte é uma brincadeira. Você está dizendo que o esporte aqui, eles estão ligados a regras. E na brincadeira também tem regras. E aí? Vocês ainda continuam achando que esporte não é uma brincadeira? Mesmo ambos tendo regras? Só, vou sempre estar fazendo essa pergunta para a gente poder entender melhor, né? Por mais que seja um pouquinho complicado e tal, mas para a gente estar podendo entender melhor. Na brincadeira, as regras são flexíveis. Regras na brincadeira podem ser mudadas. Boa. Algumas brincadeiras podem fugir das regras. Boa. Muito bem. Então, veja só. Ela deve ocorrer sobre um conjunto particular de circunstâncias. Veja só, a participação
em atividades físicas pode acontecer em situações que vão do informal ao formal. Veja só, ela vai do informal ao formal. Veja só que vocês vão entender essa frase já já. Ó, nesse caso aqui, os meninos jogando bola na rua, sei lá, na lama. É o mesmo desse jogo de Vasco e Flamengo aqui. É considerado a mesma coisa, o mesmo esporte, o mesmo circunstância, organização. Gente, esse jogo aqui o Vasco ganhou, viu? Enfim. Não. Pronto. Veja. Opa, deixa eu tirar esse negócio aqui. Mais uma perguntinha. Olha, veja só. A natureza e as consequências das duas atividades são diferentes. Quais são essas diferenças? Quais são essas diferenças? Se podemos considerar brincadeira como um esporte, então, no caso, esses meninos aqui, eles estão jogando futebol. Eles estão brincando ou praticando esporte? Nessa outra imagem de Vasco e Flamengo, eles também estão praticando lá o futebol. É uma brincadeira ou é um esporte? Vamos lá, gente. Tô ligadinho aqui no chat de vocês aqui, viu? A natureza e as consequências dessas duas atividades são diferentes. Quais são essas diferenças? Um tem finalidade recreativa, a outra já é algo mais profissional. O cenário, o vestimento, as marcações do local. Na segunda imagem, as regras são mais rígidas. Boa. Nas regras. Eita, a estrutura do lugar. Boa. Tudo bem, Vitória? Vitória e João Vitor. Boa. Então, veja só. Vamos lá. Uma primeira definição de esporte, né? Ele é caracterizado por um lugar, por alguma forma de competição, né? Esporte é competição, lembrando lá daquele slide mais na frente, uma forma de competição que ocorre sob condições formais e organizada. Nessa primeira imagem, não vejo nada formal e organizado. Então aqui já descarta que é um esporte, não é isso? Vamos lá, em outras palavras, esporte envolve uma atividade física competitiva e institucionalizada. Bom, por mais que aqui é uma atividade física e digamos que esteja uma competição aqui. Pronto, vou dar um exemplo lá, aquele golzinho lá que eu fiz lá na praça. Ali é considerado um esporte ou apenas uma brincadeira? Veja as definições de esporte. Esporte envolve uma atividade física competitiva que é institucionalizada. Brincadeira. Os dois. Eu acho que a gente vai chegar nesse os dois. Vocês vão entender essa questão, porque fica na mente de vocês. São os dois. Vamos lá. Também acho que é os dois. Vamos lá, veja só. Então, o esporte, ele é competição, tem uma instituição, digamos assim, né? Então, vamos lá. Competição é definida como um processo através do qual o sucesso é medido diretamente pela comparação das realizações daqueles que estão executando a mesma atividade física com regras e condições padronizadas. Então, aqui já quer dizer que aqui pode ser uma competição, mas que com condições diferentes dessa competição aqui. Então, já está voltando a ser um esporte ele, ó. Essa primeira imagem já está voltando a ser um esporte. Institucionalização é um conceito sociológico que se refere a um conjunto de comportamentos normalizados ou padronizados durante um certo tempo e de uma situação para outra. De acordo com essa definição aqui de institucionalização, essa primeira imagem volta a ser uma brincadeira, por quê? De acordo com competição, a primeira imagem
Ela é um esporte. Ela faz uma comparação de situações, de condições de uma para a outra. Mas de acordo com institucionalização, ela continua sendo um esporte ou volta a ser uma brincadeira? Ainda os dois? E aí, gente? Brincadeira. Ok. Veja só, o esporte é uma atividade física institucionalizada. Provavelmente alguém achou isso. Alguém achou essa definição institucionalizada, competitiva. Os elementos da institucionalização geralmente incluem o seguinte: regras, né, esporte que tenha uma instituição, eles incluem regras, o cumprimento das regras, os aspectos técnicos e organizacionais da atividade, a aprendizagem das habilidades esportivas se torna mais formalizada. Então vamos lá. Aqui, regras, nas brincadeiras também tem regras. Confere? Nas brincadeiras também tem regra. Nas brincadeiras também tem que cumprir uma regra. Confere também? Nas brincadeiras, os aspectos técnicos e organizacionais da atividade, eu posso envolver isso nas brincadeiras também? A brincadeira exige uma técnica assim organizada. Vamos pensar na questão de um treinamento rigoroso, um treinamento para melhoria das habilidades motoras. Não, né? Então, aqui já está descartando, mais uma vez, que é um esporte, essa primeira imagem. Vamos lá. Nas brincadeiras, a gente tem uma aprendizagem das habilidades esportivas de forma formalizada. Também não. A gente não vai treinar de forma organizada, que tenha todo um planejamento, toda uma periodização para uma brincadeira. Não é isso? Gente, vejam só por que vocês acham que esporte, a brincadeira de rua é um esporte, é uma brincadeira, enfim, veja só. A gente tem o esporte amador e o esporte profissional. No esporte amador, a motivação ela é mais interna. Quem pode me dizer uma motivação interna de um jogador amador? Alguém? Uma motivação interna. Então veja só, no amador, ele não possui vamos dizer assim, uma renda financeira, né? Eles não recebem, vamos dizer, jogador amador, né? Esses esportezinhos, né? Uma escolinha ali, outra escolinha aqui, enfim. Eles permanecem nesse esporte amador de acordo com a motivação interna. Motivação dele sei lá, de ser um jogador, da prática do exercício físico, aquela questão de ser melhor a cada dia, da saúde, condicionamento físico. Então ele é movido por tudo isso. Pelo prazer, boa, João Vitor, pelo prazer. Já no esporte profissional, existe uma motivação externa, que seria o quê? Qual seria essa motivação externa de um jogador profissional? Simples, gente. Quero ver vocês respondendo. Deixa aqui. Simples. Dinheiro. Dinheiro. Né? Então, assim, não exatamente só dinheiro. Vamos imaginar troféu, medalha, questão da fama também, ela está incluída aí. Então, veja só, no esporte amador, motivação interna. É um esporte, deixa de ser esporte.
No profissional, uma motivação externa, mas também, querendo ou não, tem sim uma motivação interna também, né? Então vamos lá. Esporte versus brincadeira. A brincadeira é uma atividade livre, confere, não séria, confere, e não ligada a interesses materiais, confere, é presa em seus próprios limites. E que acontecem, veja só, que acontecem de acordo com as regras. Então, veja só, como alguém falou aí, acho que foi claro, Maria Clara, que disse que as regras elas podem ser mudadas, né? Nas brincadeiras. No esporte, não. Um exemplo, vamos lá, um jogo de futebol, a quantidade de substituição é 3 jogadores. Você não vai mudar isso, né? O que pode mudar isso é a instituição desse esporte aí. Você não vai chegar simplesmente e dizer para o árbitro, ó, eu quero substituir 4 jogadores, né? Já na brincadeira, não. Vamos lá, a gente tá brincando de pega-pega. Aí eu posso dizer, ó, hoje a gente vai brincar assim. Quem pegar um, aí ajuda o outro, né? Ou então eu posso dizer, quem pegar é o bicho. Né? Então ela pode ser mudada. A brincadeira vai acontecer de acordo com as regras. Então, o esporte não é uma brincadeira. Veja só, o esporte não é uma brincadeira. Por quê? Porque o esporte não tem liberdade e a espontaneidade da brincadeira, o esporte não é livre, né? E ela é organizada e estruturada. Vocês concordam comigo? Vamos lá, botando aí. Vocês concordam? Sim. Beleza, então, ó. Esporte não é uma brincadeira porque ela não tem liberdade e o esporte é organizado. Mas não chega ao ponto de destruir as brincadeiras que deles se originam. Veja só, alguém falou aí, é os dois, pode ser um pouco dos dois, tem os dois. Realmente, pode ter um pouco dos dois. Vamos lá. O esporte depende de uma combinação de orientações subjetivas dos participantes. Veja só como é que vai ficar claro agora. O esporte ocorre quando a motivação baseada na satisfação interna do envolvimento coexiste com a motivação baseada nas recompensas externas. Ou seja, a motivação interna, aquela lá que, sei lá, não tem questão de dinheiro, fama, enfim, ela se envolve com a externa, que já é pensando nas questões financeiras. Então, de uma, ela vai sendo a outra. Do amador, ela vai para o profissional. Se a motivação interna for substituída todas as preocupações pelo motivo externo, a organização e estrutura da atividade esportiva se transforma em uma forma pura de brincadeira. Se você não tiver a motivação também externa, apenas por prazer, como o João Vitor falou, por prazer, questão lúdica, se torna apenas uma brincadeira. Então vamos imaginar que 2 meninos jogando bola na rua é uma brincadeira. Um golzinho, questão de premiação, dinheiro, medalhas, com regras, até mesmo oficial, a regra oficial, ela pode ser considerada um esporte. Então, gente, para resumir, esporte é uma atividade física, é uma atividade competitiva, institucionalizada, que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores interno e externo. Fechou.